Bom, meu nome é Lucas, sou irmão do Daniel, como ele falou, né? Eu sempre gosto de falar que o Daniel a gente começou junto, mas o Daniel tem um dia a mais, porque ele foi numa aula, é, né, fez a prática e tudo. A nossa avó praticava e ela que nos convidou, ela que nos levou para a escola onde ela fazia, onde ela praticava. E aí o Dani foi numa noite e fez a aula, voltou para casa super empolgado. E no dia seguinte a gente começou, no primeiro dia a gente já fez a prática, já participou de um workshop, a gente já meio que mergulhou de cabeça. Desde o início a gente já falava em nos tornarmos professores. Na época a gente tinha um grande sonho de ter uma escola lá em Floripa, lá na Lagoa, que a gente queria surfar. O surf, inclusive, foi um dos grandes motivos, assim, para mim, para eu começar a praticar yoga, porque eu achava que de alguma forma ia me ajudar, apesar de eu ser bem novo na época, eu tinha 15 anos, mas eu cheguei a ler um livro antes, imaginei que poderia me ajudar, como realmente ajudou, pela questão da consciência corporal, pela questão respiratória, pelo foco. Durante o Yoga Nidra, eu lembro que eu mentalizava bastante também as coisas que eu queria fazer, então, na época, mais focadas com surf, depois com outras coisas. E acabou que a gente continuou esse caminho, nunca mais se desligou do yoga, me tornei professor também. Tentei ir para a Austrália, mas eu era muito novo, ainda tinha 17 anos, dei 2, 3 aulas lá em inglês na época, que era difícil. Acabei voltando para o Brasil, trabalhei em São Paulo, trabalhei na escola que o Daniel teve em São Paulo. E aí, em 2001, voltei a Porto Alegre, que é a nossa cidade de origem, para dar aula de yoga numa escola lá, que acabou se tornando a minha escola. E foram quase 17 anos em Porto Alegre, trabalhando só com yoga dentro da minha escola. E depois, em 2018, minha vida teve uma grande mudança, porque durante todo esse tempo que o yoga esteve presente e que o yoga foi a minha profissão e a minha atividade principal, eu sempre mantive o surf, que foi o estopim para começar a praticar yoga, presente. E acho que a partir de 2009 eu comecei a viajar muito, assim, em 2010, e sempre ficava com esse questionamento de... Ontem a gente estava falando sobre a intuição, sobre essa voz interna que a gente tem, que é um pouco... que tem relação com o nosso dharma, com aquilo que a gente quer realizar na vida e que vibra com as coisas que realmente fazem sentido para você. E eu tinha essa ausência do surf na minha vida e tive uma oportunidade de entrar num negócio na Indonésia que parecia a maior loucura da minha vida, mas no fim foi sensacional, tem sido uma experiência muito enriquecedora, não dentro do yoga, mas aplicando as coisas que a gente aprende com o yoga, porque é um universo muito imprevisível, o universo de trabalhar dentro de um barco, de lidar com grupos grandes de pessoas que muitas vezes não têm nenhuma experiência com o tipo de onda que a gente vai surfar. Então a gente tem que aplicar muito o pranayama, tem que manter a cabeça no lugar para resolver todos os problemas, para entender que todas as coisas passam, todas aquelas coisas que a gente experimenta na meditação e na própria prática. E no final da minha primeira temporada eu senti muita falta de ensinar yoga especificamente, porque num certo sentido eu continuava ensinando, continuava proporcionando para as pessoas uma coisa boa, que é algo que me traz muita satisfação, mas era relacionado ao surf. Usando a didática, talvez, que eu desenvolvi ao longo dos anos como professor de yoga. E aí eu comecei a pensar em formas de mixar, né, de fundir as duas coisas, continuar trabalhando com surf, mas voltar a trabalhar com yoga. E aí eu e o Daniel sempre conversando, e o Dani sempre me incentivou muito, me falou muito sobre trabalhar online, muito antes do Covid, né? O YogiNap surgiu em 2015, 15. Dani. 15. Então. Sempre vinha e falava, pô, vamos trabalhar com yoga online, porque tu pode trabalhar de qualquer lugar e tal. E agora veio essa lição aí do mundo, né? Dessa loucura do Covid, que realmente acelerou isso. Então, agora eu volto pro yoga num projeto bem diferente,
eu tinha muita prática, assim, o hábito, minha rotina era muita aula prática para grupos presenciais, e agora a gente está fazendo um trabalho mais online, mais esse trabalho específico do YogiNap, né, do Academy, que é tipo um next level dentro do que o YogiNap se propõe a fazer, porque vai abarcar o universo do yoga como um todo, né, não só aquela prática diária que é essencial, mas que se a gente faz só a prática, sem um entendimento do que a gente busca, sem uma orientação dos livros clássicos, dos grandes sábios e mestres da antiguidade, a gente vai levar muito mais tempo para descobrir as coisas e para evoluir realmente em direção ao que o yoga se propõe, que é esse estado de libertação do sofrimento, né, humano. Então, acho que essa é a minha história. Muito bom, muito bom. Então, eu não vou contar toda a minha história, porque aí o Lucas já contou um pouco, assim, mas duas coisas que eu lembro muito bem, assim, quando a gente começou, né, que a gente era bem novo, e eu não fui muito para esse lado do esporte, embora eu gostasse, assim, sabe, tipo, eu também surfava, mas o meu objetivo não era mais esse, assim, eu li algumas coisas sobre espiritualidade na época, daí eu comecei a ler umas coisas sobre Kundalini, e daí eu falei, pô, isso é fantástico e tal, eu fui atrás, e daí eu acabei chegando no yoga. Mas, de fato, assim, uma das coisas que eu mais senti, uma percepção, assim, uma das coisas que eu mais vi mudar, assim, no primeiro momento, foi essa questão da consciência corporal. Porque quem não surfa, assim, não consegue entender que quando a onda vem, assim, você tá tão envolvido naquilo ali, você tá tão querendo pegar a onda que você fica numa ansiedade, daí você faz praticamente no automático aquilo, sabe? Então você não tem muito a consciência, assim, de tipo, a onda tá vindo, agora eu vou respirar aqui, eu vou remar consciente, eu vou ficar em pé e eu vou fazer... Você não tem essa, digamos, esse distanciamento, né, que o yoga acaba possibilitando isso, nos ensinando isso na meditação. E claro que na hora que você está surfando, não é como na meditação, que a gente está tão distante. Mas só o fato de você ter alguns segundos ali, parar e pensar assim, cara, eu posso fazer isso não necessariamente nesse ritmo que as minhas coisas estão mandando, assim. E muda completamente, né? Exato, muda completamente. Assim. Então você entra na onda, não por uma coisa do acaso que tá ali, daí você e entrou, sabe? Tipo, quando você rema, você, cara, eu tô aqui. E isso aí eu lembro que na época, assim, quando eu comecei a perceber isso, foi uma coisa mágica, assim, sabe? Porque eu não. Enfim, eu fazia na ansiedade, sabe? A onda vinha e ficava em pé e na hora que vinha, você ia fazendo, né? E eu acho que a outra coisa que também é muito interessante com relação à técnica corporal é a capacidade que a gente desenvolve de sentir o corpo, né? E isso eu comecei a enxergar no surf, então, tipo, eu tô nessa posição. Então, tudo para de acontecer só no nível intelectual, só no nível mental ali, aquela ansiedade, etc. Tu bota o foco no corpo, assim, e tu fala, não, eu tenho que fazer esse movimento, eu tenho que, né, fazer, agora eu tenho que virar meu corpo dessa forma. E então eu acho o yoga uma ferramenta sensacional porque ele tem também essas duas áreas de atuação. Não é só uma coisa física, não é só uma coisa mental. São duas coisas que se integram e de forma consciente, né? E essa consciência, ela não, posteriormente eu usei ela em tudo que eu fiz na minha vida. Exato. Funcional, querobel, corrida, natação, tudo. E as pessoas podem usar para tudo, sei lá, para cozinhar, para quando estiver caminhando na rua, enfim, se torna um processo contínuo de aprendizado e de experiência mesmo, né? Que a gente treina na prática e aplica no dia a dia. Então daí você começa a ter justamente essa coisa chega o estímulo e você não responde na hora, sabe? Você tem um tempo para assimilar aquilo ali e daí você dá a resposta mais adequada, assim, né? Então aí, entrando mais uma vez na questão do esporte, assim, eu lembro que na época, assim, que a gente começou a fazer yoga, eu jogava muito futebol nas praças, assim.
E aí eu comecei a jogar de um jeito que eu não fazia mais no automático. Quando a bola vinha para mim, eu ficava muito tranquilo, assim, eu conseguia fazer as coisas se eu pensasse, parasse para pensar, seria as coisas que eu faria, e não nada, tudo na ansiedade, no automático. E isso aí, assim, foi uma coisa que também me impressionou muito, assim, porque eu virei craque, assim, naquele ano ali, de 97, assim, eu comecei a jogar, assim, cara, eu me achava craque, assim, eu fazia tudo o que eu queria, eu tinha calma para jogar, era incrível, assim, foi incrível, assim, essa mudança, e daí realmente... Novo, né? Então, é interessante porque a gente conseguiu internalizar isso muito desde cedo, assim, tem muita facilidade, porque é uma época que a gente está em desenvolvimento, assim, mas também não quer dizer que se você não começa cedo, não vai conseguir desenvolver isso, porque uma das primeiras coisas que os alunos falam com relação ao yoga é a questão corporal. É uma coisa interessante, infelizmente, muita gente para nisso, né? Porque essa tranquilidade que tu falou em receber a bola e pensar e escolher qual vai ser a tua reação, ela já deixa de ser corporal, aí já passa para um outro nível, que é o quanto os pranayamas vão te ajudar a manter o corpo, né, o teu sistema nervoso estável para reagir às coisas de uma maneira lúcida. A própria meditação, como tu falou, que vai criar esse distanciamento, o entendimento de que as coisas vão acontecer no seu ritmo e elas passam. Então, se você perdeu a bola naquele momento e está jogando futebol, pode ter certeza que ela vai voltar em algum momento. Então, tudo isso acaba criando a base para uma experiência de vida muito melhor. Não é só uma experiência corporal muito melhor, né? Não é só surfando ou jogando futebol. E eu acho, assim, o que eu dou muito crédito, assim, pro Hatha Yoga especificamente, pros Nathas, né, é porque se você pesquisar ao longo da história, assim, você não tem uma associação de um desenvolvimento interno com o corpo, né. Os gregos até tinham alguma coisa ali, mas como o yoga fez, assim, ninguém fez, né, que você trabalha o corpo e daí aquilo ali tem um reflexo direto ali na sua vida, né. E daí, no segundo momento, falando da questão do corpo mesmo, assim, né, é que eu acho que esse ensinamento, ele é mais valioso, assim, sabe, que é você estar se percebendo, então você conseguir dar uma resposta ao estímulo mais equilibrada, medida, na medida mais certa, assim, né, acho que isso aí é um aprendizado maior. Mas a gente realmente quer, né? Isso, exatamente. Com uma escolha, tu não dá uma resposta por uma reação. Por uma reação, Eu gosto de dar o exemplo dos cachorros de Pavlov, que foi o reflexo condicionado. Nós não somos os cachorros de Pavlov, a gente tem essa capacidade, só que a gente precisa desenvolvê-la, né? E o yoga, com a meditação e com todas as técnicas que tem, é uma ferramenta incrível para isso, extremamente eficaz nesse sentido, né? De você se descondicionar, né? Porque qual que é o ponto do condicionamento, né? Que daí isso aí tem a ver com o surf, com o futebol. Você tem sempre uma linha, né? Que é assim, você aprendeu uma coisa, daí você recebe um estímulo, responde. Então, você vive, de certa forma, a sua vida condicionada. Você está condicionado aos estímulos e a uma resposta que você já aprendeu a dar. O processo meditativo, ele é justamente esse. Ele é um processo que você recebe o estímulo, você processa aquilo e aí entrega uma resposta mais adequada. Se você deixar no natural, você vai ser condicionado, né? Você vai ter esse sistema do Pavlov, recebeu o estímulo, já entregou. Então você consegue assimilar aquilo ali e falar, cara, acho que a melhor reação para eu ter é essa aqui. Né? Então, isso aí e a questão meditativa também, ela tem uma coisa muito que no fim da estrada, lá no fim do caminho, é o que vai levar à libertação desse sofrimento, que é uma desidentificação com a mente, né? E é isso que tu estava falando, quando a gente começa a enxergar o pensamento surgindo, né, ele se desenvolvendo, se expressando, e deixa ele passar. Mas isso, por exemplo, você está surfando, você está jogando futebol, pode vir um pensamento que não é o melhor. Pode surgir um pensamento que é um pouco pessimista. E você
passa a perceber que você tem a capacidade de pular para dentro dele ou dizer assim, não, cara, isso aqui, deixa passar. E aí, né, escolhe com lucidez, com discernimento, que é o viveka, que é uma coisa muito presente nos textos, no yoga em geral, é o que cria o caminho do autoconhecimento, o discernimento entre o que você quer e o que é um simples vriti, uma simples instabilidade da tua mente. Sim. O vriti é toda a distração, né? Então, o próprio yoga, ele é a supressão dessas distrações para você se conhecer melhor. Tá, então o vriti, ele é um processo ali que você atrapalha, né? Você tem uma interrupção, digamos, da vivência do presente. E aí, o que o Lucas estava falando, a entrada do pensamento você não consegue controlar. Você não sabe qual que é o próximo pensamento que você vai ter. Isso depende muito dos estímulos que estão ao teu redor e qual que é o condicionamento que você criou ali para dar uma resposta adequada. Mas não tem como evitar e não tem como saber qual vai ser. Só que tem como você se identificar mais ou menos. Você trazer aquilo ali e fazer, deixa eu elaborar, ou não, vou deixar passar. E quando a gente faz, por exemplo, um processo de Sarvadarsha, a observação total, que passa pela observação do pensamento, a gente começa a perceber que a mente, que nós todos somos, num certo sentido, malucos, né? Porque a mente, ela gira em cima de ideias que você não escolheu, ela faz associações totalmente aleatórias e que nos afastam completamente, como tu falou, do presente. Ela nos leva assim para... E normalmente a espiral vai sempre para baixo, né? A espiral vai sempre para o sofrimento, vai sempre para a visão um pouco negativa. Se você não abraça o pensamento e escolhe, não, agora eu vou pensar em como é que eu quero o meu futuro. E o meu futuro, se eu fizer aí, eu vou querer que ele seja assim, e para isso eu vou fazer isso. Não. Se você deixar, a mente vai começar a produzir as piores possibilidades possíveis. E aí você começa a ir para baixo, né? Então, isso já é um processo do yoga de nos libertar de toda essa angústia, de toda esse incômodo que normalmente a gente vive, e surge através da observação. E o interessante é que a observação mais assim fácil de ser feita para a gente dar início a esse processo é a observação do corpo, né? Por isso que eu acho que o Hatha Yoga ele é tão eficaz, porque ele começa com essa observação. Se a gente começar hoje a falar sobre Samkhya, a discutir uma Upanishad, né, a gente vai... a pessoa vai se perder em elucubrações e ela não vai entender direito o processo. Agora, quando a gente coloca o aluno num asana e fala, observa o teu corpo e observa que você tem um comando com relação a ele e perceba o fato de que ao observá-lo, você não, a sua essência, a sua consciência pura não é o corpo. Ela pode estar se refletindo, ela pode estar se expressando ali no corpo, mas ela não é. Senão ela não conseguiria enxergar o corpo. Porque a consciência que observa, ela só observa, ela não consegue ser observada, né? O olho não consegue se observar. Eu lembro até que você deu um exemplo do Harari um dia falando comigo com relação à meditação, que ele estava falando a mesma coisa, que é preciso fazer a meditação para estar em contato com o pensamento, para conseguir perceber como que ele funciona. Enquanto você está dentro do pensamento, enquanto você está identificado com ele, não tem como perceber o funcionamento. Eu lembro que quando tu me falou isso, eu até pensei numa imagem muito mais, talvez possa ser mais clara, que é assim, o ator não tem como saber como está sendo o filme enquanto ele está atuando. Ele está atuando ali na cena, se ele está gravando, ele ainda não consegue ter a big picture da situação. Precisa sair e olhar. Ah, tá. Não tá. E o papel do ator é muito usado, inclusive, na literatura indiana como um todo. É Kashi, se eu não me engano, o nome de ator. O ator normalmente está perdido na cena, né? Ele achando que... ele não sai, ele é o mais, digamos,
manipulado ali, né? E todo mundo tá vendo. E é engraçado porque isso reverbera muito com o Nisargadatta, falava bastante sobre isso, né? Que o motivo da busca é o buscador, que é a questão do... a gente fica buscando uma coisa que já está presente e dentro de nós. Se a gente parasse de resistir, se a gente parasse de tentar encontrar alguma coisa, a gente encontraria isso que a gente busca. Só que o fato de nós buscarmos, o fato de nós sermos os agentes da ação, cria a ação. Se a gente conseguir eliminar essa busca e entender que está tudo dentro de nós, que está tudo aqui, se a gente conseguir estabelecer a atenção no presente, a gente enxerga que, caramba, é isso. As coisas que são as coisas, a coisa é no presente. Só que aí entra esse processo mental todo, essa nossa resposta. Sim, o cara imediata. Agora explicando de uma forma mais simples, seria o cara falar assim: não, mas para eu ficar tranquilo, eu preciso ter dinheiro. Mas para ter dinheiro eu preciso me estressar. Então, tipo, uma coisa que não saia. Nunca para, né? Ele fica num fluxo eterno. Bom, mas a gente entrou nessa parte aí do conhecimento, assim, da parte mais intelectual, assim. Então, primeiro eu queria saber aí, perguntar aí pro pessoal se vocês baixaram o livro e quem baixou se leu, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o livro. E o e-book está disponível ali, tem um link na nossa bio ali, na descrição. Se você não baixou, vai lá, não passe vergonha e baixe o livro também. Então, assim, olha, pessoal, aqui até a gente tinha uma questão, assim, até em termos de comunicação ficava um pouco complicado, que, assim, se você fala muito de felicidade, assim, felicidade, você pode cair numa coisa de autoajuda, assim, que às vezes é tão simples que não produz efeito nenhum, sabe? Então, a gente poderia ter usado, né, um caminho de felicidade, mas a gente acabou usando a parte do sofrimento. Porque quando a gente trata mais de espiritualidade, de estudo, nesse sentido, trata-se mais com relação à extinção do sofrimento. Porque a felicidade nada mais é porque você não está sofrendo, né? Em princípio, a lógica é essa. Se você não está mal, você está bem, né? No experimento, a felicidade seria basicamente a ausência de sofrimento. Então, aqui, de alguma forma, a gente vai ter que entrar nas duas coisas, né? Então, assim, tipo, um pouco do que é a extinção do sofrimento e um pouco sobre o que é a felicidade, né? Então, eu comecei o livro ali falando sobre uma coisa que é meio óbvia, que é essa exaltação que o conhecimento tem na nossa sociedade, né? Então, o conhecimento ele é extremamente valorizado, ele é tido como, até coloquei ali, uma benesse que não tem nenhum contraponto, não tem nenhum efeito contraditório, né? Então, basicamente, você tem mais conhecimento, você tem mais poder, você tem mais dinheiro, você tem mais coisas boas e a sua vida basicamente pode se resumir a isso, assim, a você captar e você não vai ter sofrimento, parece. Não vai ter sofrimento, parece, exatamente, essa sensação, né? Como o conhecimento ele faz bem e ele só tem, digamos, pontos positivos, né? Então, basicamente, a vida seria um acúmulo de sofrimento para a gente ter mais bem-estar. Na lógica, resumindo, seria isso. Mas daí a gente entra num questionamento de observar pessoas que realmente passaram a vida inteira acumulando conhecimento e que absorveram uma grande quantidade de conhecimento intelectual, que estudaram, que se dedicaram bastante a isso. E se você pegar os exemplos dessas pessoas, você pode imaginar agora, você poderia fazer uma comparação, assim, será que essas pessoas que se dedicaram ao acúmulo de inteligência intelectual, tal como a gente conhece no Ocidente, elas produziram menos sofrimento? Elas produziram mais felicidade, em outras palavras? Então eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente começar a entender se o conhecimento intelectual de fato pode diminuir isso, né? Por quê? Que o conhecimento intelectual pode nos dar mais bens materiais e produzir ganhos em termos de riqueza financeira, certamente. Agora, o ponto é, aquilo que a gente estava falando de colocar um monte de coisa na mente, e a mente começa a dominar a gente. Quando você tem muita informação, nem sempre isso é positivo. E você pode ver isso pelos exemplos das pessoas que você conhece. Então, pensa aí rapidamente, assim, 3 pessoas bem inteligentes que você conhece
e pensa como é o astral dessas pessoas, né? Normalmente isso tem uma certa discrepância, né? Até há filósofos que falam que assim, não, é chique na filosofia você ser meio que rancoroso, mal-humorado, assim, sabe? Então, às vezes tem isso, mas a gente tem que observar de fato se essa aquisição de conhecimento, né, ela produz algum tipo de bem-estar que seja interno, né? Por vezes, sofrimento, de certa forma, às vezes a ignorância é uma bênção. Daí começa a falar isso, que às vezes não ser informado pode evitar um monte de sofrimento. Mas daí a gente começa a entrar numa divisão aqui que então vamos ignorar o conhecimento intelectual e voltar ao primitivismo, voltar tal como a gente era no meio das cavernas. E aí vale, ou quando a gente convivia com os outros animais, que vale um outro questionamento que será que os animais, os mamíferos, eles sofrem menos que o ser humano? Então isso aí cada um vai ter que fazer, não tem como fazer uma medida disso, mas eu acredito que não. Eu acho que o ser humano vem ao longo da sua história produzindo ferramentas para que ele possa ter um pouco mais de bem-estar. Os animais, eles estão totalmente sujeitos à natureza. Eu acho que isso, se a gente volta para o primitivismo, entra lá nos purusharthas, que são os anseios, né, do homem, que o hindu ele categoriza a nossa vida nessas 4 fases, e a primeira delas ele diz que é o kama, que é o desejo, que é a busca do desejo. Fazer esses desejos animais e primitivos. Então, é ter comida, é dormir bem, é se sentir aquecido. Só que passar a vida inteira fazendo isso, o universo é dual, a gente vai ter os dois lados todo o tempo, então isso vai te levar para um sofrimento, porque você vai começar a querer demais, vai querer conforto demais, vai chegar um ponto que você não consegue atingir aquele conforto, ou você não vai estar preparado para uma situação que você está desconfortável, então você vai sofrer. E o hedonismo é uma prova de que não existe essa só satisfazer prazer e isso vai nos eliminar o sofrimento, né? Então eu acho que essa via ela até é necessária para o nosso desenvolvimento, para que a gente consiga superar esses desejos e entender que eles são parte do processo, são importantes, mas eles não são a resolução do que a gente está falando, que a gente tem anseios e tem dores, digamos assim, mais profundas do que essas. Do que só resolver. E o Lucas falou hedonismo. Para quem não sabe, o hedonismo é uma filosofia grega que pregava que você tem que, no final do dia, basicamente buscar os seus prazeres até o final. Assim. Então, o hedonismo, essa frase até carpe diem, que é famosa, tal, ela vem disso, assim, né, do hedonismo. Então, era essa filosofia que era basicamente, faz tudo que te der vontade, faz todo prazer, só prazer, só prazer. Quando você adota uma linha hedonista nesse sentido, você se sente assim, eu sou livre, cara, porque eu faço tudo que eu quero. O tempo inteiro eu faço tudo que eu quero, eu sou totalmente livre. Mas no final, aquela coisa ali que você tá toda hora fazendo, aqueles gostos que você vai desenvolvendo, eles acabam te deixando mais preso do que se você falasse assim, não, cara, eu sigo regras aqui, eu faço isso, eu faço, eu não faço, e aí você ainda vai ter momentos que você vai dizer, não, agora não e tal. O hedonista, ele tende a ir só pelo estímulo. Ele fica refém e ele fica mais escravo do estímulo do que qualquer outra coisa. Então, o hedonista, ele vai com essa ideia do prazer, mas no final ele fica totalmente preso ao prazer. Ao prazer. O prazer é que conduz a vida dele, exatamente. O prazer é que conduz a vida dele, né? Então, pensando nesse sentido, assim, que não seria nem um lado nem o outro, né? Porque a mente muito intelectualizada, ela começa a ter cada vez mais argumentos mais fortes para que os pensamentos que ela traga, eles sejam pensados. Então, quando a sua mente ela constrói narrativas muito bem, que você explica para as pessoas, tal, internamente você tende a cair naquilo ali também. Então, você sim, absorveu o conhecimento e eu acho que o conhecimento intelectual ele é muito válido, mas saber que ele pode te deixar preso, que a tua mente, com mais informação, ela vai criar uma história mais convincente e você tende a cair nisso. Então, ter essa noção de que a mente constrói e que muitas vezes essas histórias que ela constrói, elas não são aplicadas à realidade, né? Elas são especulações, imaginações ali que vão surgindo. Então, saber esses dois pontos
E Dani, e tem um pensamento que assim, a mente ela só pensa sobre aquilo que não é, né? Ela não pensa sobre aquilo que é, porque ela não consegue chegar no cerne da questão, na natureza de todas as coisas. Então, o mecanismo mental, ele é sempre fora do momento presente. Ou a gente está trazendo alguma coisa para sofrer, para criar um drama, para gerar algum tipo de dor, mesmo que a gente não queira, é o processo dela, ou ela está projetando alguma coisa que ainda não existe e que na maior parte das vezes nunca vai existir. E nesse processo de criar um futuro inexistente, se a gente não está no comando e a gente pula para dentro, vai ser sempre, como eu falei antes, vai ser sempre, a tendência é sempre a espiral para baixo. Isso não sou só eu que estou falando, tem até estudos que mostram isso, né? Que a espiral da ruminação mental, que é como psicólogos chamam, vai sempre para baixo. E então, como tu estava falando, as narrativas, elas nunca falam sobre a realidade plena. Elas são uma especulação. Só que a gente mergulhar para dentro delas pode trazer uma situação de sofrimento interno enorme, mesmo que aparentemente a gente não esteja sofrendo, né? Mesmo que externamente a gente não esteja demonstrando, né? Sim. Sim. Estão falando aqui sobre a questão dos animais, né? E o animal, ele tem essa vivência do presente, mas ele está toda hora sujeito às coisas da natureza, né? E ele não tem a memória como a gente tem, né? Então, um cachorro, por exemplo, ele sempre está feliz quando as pessoas chegam, porque ele não lembra, ele não tem a projeção de dizer assim, não, ela vai sair, vai voltar. Sempre quando o dono sai, a sensação dele é que ele perdeu. E daí, quando volta, ele fica muito feliz, assim. É como criança, né? Criança também não tem memória de longo prazo. Então, por isso que aquela brincadeira que se faz com crianças em que se apaga e depois se mostra, ela fica muito feliz, porque ela tem a sensação que tu vai sumir para sempre. Quando tu aparece ali, é como se tu estivesse surgindo pela primeira vez. Então, assim, apesar de ter a presença ali, o cachorro, os animais eles estão presentes, eles sofrem, né? O bicho tem uma coisa e ele não consegue sair daquilo ali, ele está totalmente sujeito as variações da própria natureza, né? Os ciclos da própria natureza. Eu postei um vídeo no feed do nosso Instagram, que vale a pena vocês darem uma olhada, e no livro tinha o link lá, né? Porque quando a gente começa a entrar nessa parte de felicidade, especialmente no Ocidente, a gente tem muito essa relação, assim, que felicidade basicamente é a aquisição de bens, né? Então, se você tiver bem de vida, você vai estar feliz. Você não está feliz é porque você ainda não atingiu as coisas que valem a pena, assim, na vida, né? What do you want out of life? To be successful, to be happy, and to live a long, healthy life. What's going to make you successful and happy? What will make you feel like you're successful and happy? Right now, money. Yeah, lots of money. We're told in our society that the way to be a competent person, the way to be a good person, is to make a lot of money. In the last 50 years, economic growth has gone up a lot. In America, for example, we're about twice as wealthy as we were 50 years ago. But nationally representative surveys of people's happiness show that happiness has remained stagnant. People aren't any happier than they were 50 years ago, even though they're living in a lot bigger houses, they have more cars. Anybody who says money doesn't buy happiness should go talk to somebody living under a bridge. But anybody who says money buys happiness should go talk to Bill Gates, okay? Neither of those things is actually true. When money buys you out of the burdens of homelessness, of not knowing where your next meal will come from, it changes your happiness dramatically. But once you have basic needs met, more money doesn't seem to buy more happiness. The difference in happiness between a person who earns $5,000 and $50,000 is dramatic. The difference in happiness between a person who earns $50,000 and $50 million is not dramatic. The idea goes back to this notion of the hedonic treadmill, which says that whatever level of wealth or material goods you have, you adapt to it and you'll always want more. That's what the hedonic treadmill is. E ali tem um trecho de um documentário chamado Happy. Esse documentário ficou um tempo na Netflix, agora saiu, né? É um documentário bem interessante porque eles vão fazendo pesquisas sobre o que de fato
pode influenciar na nossa felicidade, né? Então eles chegam a uma porcentagem ali que 40% das nossas atitudes que a gente tem, que nós somos voluntários, assim, 40% a gente pode mudar ali e isso tem impacto na nossa felicidade. 60% são coisas que a gente não tem como impactar, né? Então, desde coisas que vão para, como por exemplo, você dormir melhor, até você não criar essa ruminação mental, né, de ficar... Então, tudo isso são coisas que a gente pode fazer e adotar e ir praticando, né? E aí existe hoje um ramo da psicologia chamado psicologia positiva, que eles estudam basicamente esses pontos, assim, o que se pode fazer para ser mais feliz, né? Então, a psicologia sempre se concentrou muito em problemas, sempre se concentrou muito em questões, assim, de enfermos e problemas mais graves, assim, e não tratou muito da questão da felicidade. Então, hoje existe esse ramo, né, da ciência, que vai desenvolvendo a questão do que a gente pode fazer para ser mais feliz. E daí é muito engraçado, porque 80% das coisas são coisas do yoga, assim. Então, os caras pegam, assim, fazem uma mega pesquisa e eles descobrem, não, ficar concentrado no presente é uma das coisas para diminuir a depressão. Ou... respirar bem, dormir bem, fazer exercício, sabe? Então, tipo, todas as coisas que os caras vão descobrindo. Agora tem um post lá no blog que eu deixei sobre essas pesquisas, assim, depois quem quiser dar uma olhada lá no blog da Academy. Então, no final, assim, o yoga tem muito conhecimento que foi empírico, que não conseguiu ser medido, assim, e que hoje a ciência faz muito desse caminho de achar pontos aí que podem ser felizes. E você encontra muita coisa ali, sabe? Então, desde, assim, tipo, para você ficar bem, né, o seu sistema digestivo ele tem que estar funcionando bem, senão é muito difícil você ser feliz se você não tem um sistema digestivo funcionando bem, né? Então tem até a frase enfesado, né, que vem daí, que é você não tá bem. Então, assim, e aí o yoga tem toda a parte, né, que faz estímulo, faz trabalho interno e vai desenvolvendo aquilo ali para a pessoa se sentir bem. Hoje é mais valorizada do que nunca, né? Porque passou a ser estudada, que são esses organismos que vivem no nosso sistema digestivo. E o yoga já tem isso há milhares de anos. O caminho do Hatha Yoga começa pelo Bhuta Shuddhi, e a principal técnica do Bhuta Shuddhi é... Bhuta Shuddhi é uma limpeza. É um processo de limpeza, um processo de purificação dos elementos densos, né? Porque o hindu praticante de Hatha Yoga, ele entende que os elementos densos, que para ele é fogo, ar, terra, espaço, estão dentro da gente, né, de alguma forma, e aí você faz práticas para ir criando purificação em todas essas áreas, e o principal deles, que é o Shanga Prakshalana, uma técnica que faz a limpeza do sistema digestivo, ou seja, eles já tinham percebido, pelo conhecimento empírico, por experimentação, que num certo sentido não deixa de ser ciência, mas eles não, né, mediam tal como a nossa ciência ocidental, mas eles já perceberam que tem efetivamente uma conexão entre você ter um sistema digestivo funcionando bem e ter uma sensação corporal, física, mental, boa. E hoje em dia já está comprovado, cerca de 80% de toda a serotonina do corpo é produzida no nosso sistema digestivo, nos intestinos. Então, a serotonina é um neuroreceptor de prazer, de bem-estar. Então, se a gente está enfesado, se a gente está com prisão de ventre, a gente não tem essa produção. Então, biologicamente, você tem uma incapacidade de gerar bem-estar, de ser feliz. Exatamente. Então, já é uma via para libertar do sofrimento. Então, a gente vai encontrando dentro do yoga vários níveis que é o tema, né, dessa libertação do sofrimento, porque se não começar no corpo físico, a pessoa não consegue sutilizar a percepção e resolver outras questões, né? É por isso que o Hatha começa com o corpo físico. A Carol está falando aqui que agora eles falam, né, que os intestinos são o segundo cérebro. E de fato, né, a gente pensa na massa encefálica, né, que é o que está aqui dentro do cérebro, né? Então são vários mecanismos com muitos neurônios, muitos sistemas de captação de sensibilidade aqui.
E a gente tem essa mesma coisa aqui, só que não é tão concentrado, mas é o mesmo processo, mesmo. Então, realmente, o cérebro faz o cérebro, o intestino faz muita diferença no bem-estar das pessoas. Inclusive, o livro, né, para quem lê o livro, né, eu dou um exemplo da literatura, que é de um livro chamado Memórias do Subsolo, do escritor Dostoiévski, e que é um cara, um intelectual, que ele é muito inteligente, mas ele passa o tempo inteiro reclamando, falando mal das pessoas e falando que os amigos dele são uns traíras e que não sei o quê. Então a vida inteira dele é sempre, assim, botar uma coisa ruim pra fora, né? E a primeira página do livro, ele começa dizendo assim, ó, não é que eu sou uma pessoa ruim, é que meus intestinos não funcionam direito. Então, assim... Então, o que acontece? O cara já começa, cara, não tem nem como você ser bom se você tem só isso funcionando mal, né? Então, de fato, tem muita influência, assim, né, nessa parte física. Então, tá, mas voltando aqui à questão a gente estava falando da parte da questão da filosofia, da psicologia positiva e do documentário, né? E o que o documentário mostra ali, que eu acho que é bem relevante, assim, né, que ele começa a mostrar que se você é um mendigo que vive na rua e você ganha um pouco de dinheiro, eles falam ali sempre, os Estados Unidos é sempre em ano, né? Então, se você passa a ganhar mais de $5.000 por ano, a sua vida muda muito, assim. A felicidade vai ter um impacto, assim, esse ganho de dinheiro vai ter um impacto na sua vida absurdo, assim, vai mudar completamente. Agora, se você ganha... você fala entre 0 e 50, se eu não me engano. Agora, de 50 para 50 milhões, a percepção da pessoa não faz mais diferença. Porque daí a mente começa a criar outros problemas, né? Então, a gente tem outras necessidades, fica remoendo, fica criando, e no final tem o mesmo nível de sofrimento das pessoas que não têm aqueles bens, né? Então, o bem material, sim, ele é importante, ele tem que nos dar uma base, assim, para a gente ter um mínimo, né, de fato, assim, poder tratar uma dor de dente, coisas assim que vão afetar muito. Mas depois ali, o carro que você vai ter, ou o tamanho da sua casa, né? Então eles até dão um exemplo dos Estados Unidos, né, que nos últimos 50 anos a renda per capita dos americanos dobrou. Então eles em 50 anos o americano ficou o dobro de rico. Aumentaram as casas, começou a ter mais carro e tal. E eles têm um teste de percepção de felicidade. E esse teste se manteve, a felicidade se manteve. Então eles começam a demonstrar isso, que passando a base, o dinheiro não é mais tanta influência, né? Tem outras coisas que vão acabar influenciando bem mais. O Dani, isso aí tem relação também com o Muladhara Chakra, né? Que os chakras que todo mundo atribui muito à questão energética, eles são também um desenvolvimento psicológico, emocional, né? Para mim, hoje em dia, eu penso que essa parte essa característica, né, dos chakras como uma parte do seu desenvolvimento emocional, psicológico, é muito mais importante. E o primeiro desses centros de energia, ele começa com... você supera ele quando vence as necessidades básicas, quando você para de se preocupar se você vai comer, onde você vai dormir, se você vai conseguir se aquecer, etc. Resolveu isso, já parte para outra. Então, essa pesquisa mostra a mesma coisa. Resolveu a questão do dinheiro, né, que vai te dar uma base, que vai te dar uma casa, que vai te dar uma comida, que vai te proporcionar, sei lá, ter experiências assim, de viagem, etc. Deu. Não é mais tendo mais desse dinheiro que vai resolver a próxima questão, né? O próximo nível de sofrimento. Ele vai surgir e independentemente do quanto dinheiro você tem, você vai sofrer igual. Dentro do yoga existe uma linha, né? A gente falou bastante sobre o Hatha Yoga, que é a parte mais prática, que são as técnicas, mas existe uma linha que é o Jnana Yoga, que é o que a gente vai fazendo essas observações. Hoje a gente não vai adentrar isso, mas o Jnana Yoga é considerado um conhecimento diferente de um conhecimento intelectual, né? Pode ser considerado um conhecimento supremo. E ele trata de você fazer uma autoobservação, uma investigação da sua mente, do processo, esse que a gente falou algumas vezes aqui, e de como você reduzir isso. Então,
é um pouco de técnica, mas é muito mais de uma compreensão, né? Então, esse tipo de conhecimento, ele não é um conhecimento que vai criar mais vritis, criar mais pensamentos, criar mais coisas. Ele tende a tirar, a gente tentar tirar cada vez mais para ter uma percepção mais clara assim, da realidade e poder ver as coisas mais como elas são e não com toda a história que a gente criou, porque essa história toda que a gente criou é ela que produz no final do dia o sofrimento. São essas histórias que a nossa mente fica ali ruminando. Tirando casos como, por exemplo, dor de dente. Daí não é, entendeu? É a questão física mesmo. A questão física existe. Mas na maior parte dos casos, o sofrimento ele vem de uma questão que a pessoa está criando ali. Ela está realmente produzindo aquilo ali dentro da cabeça dela. Sabe como é que eu gosto de entender o Jnana Yoga, esse conhecimento, relacionando ele com o filme A Origem, né? A Origem é o filme do DiCaprio, que ele normalmente ele trabalha indo lá e tirando uma informação de dentro do cérebro da pessoa, né? Do inconsciente dela. E no caso do filme ele tem que colocar uma ideia na cabeça de um cara e tal. E o Jnana Yoga, esse conhecimento, ele, num certo sentido, ele vai lá para dentro do praticante para tirar as camadas, né? Ele vai tirando, assim. Como o filme mostra que eles vão sonhando o sonho dentro do sonho, é como se fosse mergulhando mais dentro do praticante, dentro do yogi, e tirando as camadas mais densas e mostrando, esse aqui não é a realidade plena, como tu imaginava. Esse aqui também não é. E aí vai como que desnudando a pessoa. Quanto menos você tem, mais felicidade. Quando menos você tem, assim, no sentido de entendimento de que você não é os papéis que você absorveu durante a sua vida, de que você não é o ego, de que você não é a historinha que a sua mente conta. Quanto menos você tiver disso, mais propício você estará a desfrutar da realidade, como eles escrevem nas chassis, né? Sempre maiúsculo, a realidade, o eu verdadeiro, etc. Mais propício você vai ter a desfrutar disso e mais você vai ter a desfrutar do Ananda, que é uma felicidade verdadeira que não tem um motivo aparente, que ela simplesmente é aquilo, né? E então o Jnana Yoga ele é essencial porque ele acompanha a prática, né? Ele te dá um norte para o que você está buscando com aquela meditação, com aquele pranayama, com aquela prática como um todo, né? Ele nos dá como que desenha para a gente a grande imagem, a grande figura do que a gente vai encontrar, e o yoga vem. E aí eu acho que é interessante também, Dani, colocar a questão de que não é só uma ideia, né? Porque a gente pensa, quando a gente estuda o Jnana Yoga e pensa naquelas ideias e fala, nossa, eu sou uma consciência pura, eu sou observador, eu não sofro, etc. A ideia é muito bonita, mas experimentar aquilo. Enquanto aquilo não se torna uma realidade, tal como eu sinto meu braço, meu corpo agora, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar tendo dramas, eu vou continuar embarcando no pensamento, né, da minha mente. Então, o Jnana Yoga é esse conhecimento todo e a prática, né, as técnicas, a meditação e a experiência verdadeira. Exatamente. E daí você você transforma em sabedoria mesmo. Você consegue realmente aplicar ali. Que é valorizado, né, que é o que é mais valorizado por essa cultura. Bom, pessoal, então assim, infelizmente pra gente não ser cortado, a gente vai ter que encerrar aqui, né? Acho que foi bem, conversamos bastante coisa, foi bem esclarecedor. E a gente vai disponibilizar agora para quem ficou até o fim, né? A gente falou, ficou até o fim. A gente vai disponibilizar um e-book que vai tratar da parte física que a gente falou no começo dessa live. Então, quem quiser que a gente mande o e-book, você vai escrever ali nos comentários. Escreve nos comentários ali, eu quero o livro, eu quero o e-book e tal, e a gente vai mandar por direct aí um a um para vocês. Eu também, eu gostei muito, Bia, para mim foi muito bom também, eu espero que vocês gostem e que vocês tenham gostado, e a gente vai fazer outras, então se vocês gostarem, escrevem aí, vamos fazer um pouquinho, dar um tempinho aí para saber um pouco. Eu acho
que é interessante. É que eu tô com medo só de a gente ser cortado, porque quando dá 1 hora eles cortam, entendeu? Então, assim, pô, vamos falando, mas a gente fazer... De repente a gente pode falar isso depois, mas assim, o Yoga in App Academy talvez seja... As pessoas hoje em dia, o yoga está muito em voga, está muito na moda, mas ele se tornou uma coisa muito forte com relação a parte corporal, né? E o Academy surge justamente para a gente poder falar sobre outros assuntos que não são só esses, não são só a parte mais superficial do yoga que a pessoa consegue sentir em meia dúzia de aulas, mas é um conhecimento que vai além, mas que vai nos levar para o verdadeiro objetivo do yoga. Então, o que eu quero pedir é que as pessoas, primeiro, interajam com a gente, né? Façam comentários, mandem directs com relação às coisas que a gente está postando para a gente saber se está sendo legal, se é um conhecimento válido. E a outra é divulgar o canal, mas não para todo mundo, né? A gente não quer trabalhar com milhões de pessoas, milhares de pessoas, mas se a gente conseguir trabalhar com as pessoas que realmente estão interessadas nisso, então quando você for divulgar, se você for mandar essa live ou mandar o nosso perfil para alguém, pense em alguém que realmente se interessa pelo tema, que realmente vai colher alguma coisa boa disso. Então, mesmo que seja só um amigo, já é mais válido do que você mandar para 100 pessoas que não estão nem aí para o que a gente está ensinando, né? Então, é mais qualidade do que quantidade. Exatamente. Para quem quer mais do que só o alinhamento da postura ali, a frase motivacional, a nossa ideia é que vai ser pegar realmente esses assuntos assim de investigação da mente, de meditação e ir mais a fundo, não precisa ficar sempre do zero, começando o negócio do zero, né? E a outra coisa também que é a proposta do Academy é trazer esse conhecimento antigo, tentar fundi-lo com as coisas que a gente tem de ciência, de comprovação, e tentar de alguma forma estabelecer um vínculo com a nossa realidade, porque a gente tem que pensar que o mundo era diferente naquela época, que quando esses caras criaram esse conhecimento, eles tinham uma diferente percepção do tempo, eles tinham uma rotina diferente, não existiam os grandes centros urbanos como a gente tem hoje, não existia internet. Então a gente vai sempre tentar trazer uma coisa que é aplicável, que é verdadeira nos dias de hoje, né? Exatamente. Muito bom. Pô, foi muito bom. Foi melhor do que eu esperava. Até bastante gente. Teve 50 pessoas se mantiveram aqui até o fim. Muito legal.